gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha nova obsessão literária, que são os contos. Eu não sei vocês, mas eu não era uma pessoa de ler contos antes. Eu sempre fui mais de ler novelas ou romances. Novelas e romances dizem muito respeito do tamanho da história, né? Novelas são um pouco maiores, mais ou menos entre 150 páginas, mas por aí. Romances são mais de 150 páginas e tal, mas ainda não são calhamaços, né? Calhamaços, eu considero um calhamaço a partir de 500 páginas. Então, assim, eu nunca saí muito do comprimento, né, de novelas, romances ou calhamaços. Sempre fiquei meio entre esses três. Só que recentemente, assim, tipo, nos últimos, sei lá, 3 anos, eu comecei a ler muito mais contos. E, assim, eu tenho que falar a favor deles, porque eu tô obcecada por contos. Então vamos lá. Os contos, eles são aquelas histórias que se desenvolvem em poucas páginas e que vão falar de alguma história, conter ali tudo em seu tamanho minúsculo, toda uma história com personagens e desenvolvimento. E eu tenho gostado muito de ler contos recentemente, justamente por isso. Porque assim, eu tenho vários livros aqui que são coletâneas de contos. E, cara, é muito legal. É muito legal, porque eu não sei vocês, mas eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então, assim, ter uma coletânea de contos significa que eu posso ler um conto agora e o outro só daqui 3 meses, e eu não vou perder ritmo, eu não vou perder quem é personagem da onde, o que tá acontecendo, porque são histórias diferentes. Então faz com que eu consiga ler mais livros, porque eu leio ele picotadinho quando eu quero, quando eu tenho um tempo, quando eu tô afim. E daí quando eu vi, terminei, porque li todos os contos. É maravilhoso quando isso acontece. Também acho muito legal os contos, porque eles te dão a possibilidade de conhecer autores. Eu acho que assim, é muito massa quando você pega aqueles livros de contos em que tem vários contos sobre uma temática só, ou sobre um gênero. Tem vários tipos de livros que são assim, que são bem populares, tipo aquele Forward, que tem vários autores de ficção científica escrevendo contos. É muito legal, porque você conhece vários autores diferentes. Se você não conhecia esses autores, tá lendo eles pela primeira vez, o que é ótimo, dá pra ter, é como se fosse assim, uma amostra grátis. Como se você estivesse assim, comendo uma amostrinha grátis no mercado de um autor que você nunca leu antes, sobre um gênero que você já gosta, ou sobre uma temática que você já gosta, porque tem livros que são assim também. Por exemplo, teve uma época, lá em 2015, mais ou menos, que o George R. R. Martin, ele organizou alguns contos sobre mulheres e dragões. Então, assim, era um calhamaço, era um livro gigantão desse tamanho, assim, que eram vários contos de mulheres e dragões, sabe? Tipo assim, se você gosta de livros de mulheres e dragões, você tem vários autores ali escrevendo sobre isso. É muito legal, porque você consegue também descobrir como que os autores desenvolvem essas histórias em poucas páginas. Porque assim, a gente tem que ser honesto. Escrever um calhamaço sem ser repetitivo, escrever ele sem ficar enrolando, ou sem ter aquela sensação, ai meu Deus do céu, esse livro poderia ser 200 páginas menor, exige um talento, certo? Mas escrever um conto, sei lá, escrever uma história em 20 páginas também exige um talento. Porque desenvolver toda uma história, apresentar personagens e prender o leitor nessa história em poucas páginas, cara, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, tem que saber desenvolver narrativa, tem que saber escrever muito bem. Então é muito legal porque você tem uma amostra ali de autores que escrevem muito bem, que você consegue ver que escrevem muito bem, mas assim, em poucas páginas. Então é uma degustação que você tem ali pra poder, sei lá, depois explorar outros autores, quem sabe outros gêneros ou outra temática. Eu tenho lido vários contos ultimamente. E eu quero indicar pra vocês alguns contos que eu li que eu gostei bastante, mas também eu vou falar alguns contos que eu quero ler, porque tem isso também. Bom, como eu já mencionei antes, Forward foi um livro que foi lançado, acho que em 2021, que eram vários contos de ficção científica. Eu não li todos, porque teve uma época que cada conto era gratuito, acho que no Prime ou no Kindle Unlimited, e eu li alguns. Eu não li todos, mas eu gostei bastante, porque todos eles têm uma temática ali de ficção científica e tal. E só nesse ano eu já li 3 livros de contos. Um eu tô lendo, mas eu vou terminar esse mês, porque é muito tranquilo todo mundo.
O primeiro que eu li foi A Fúria, da Silvina Campo. Eu amei esse livro. Ele vai falar sobre... Esse livro aqui é aquele perfeito para você entender um pouco melhor a escrita da autora e o quanto ela é boa, sabe? Tipo, é aquele livro pra você se apaixonar pela autora. Porque aqui ela escreve em diversos gêneros diferentes, em diversos formatos diferentes. Tem conto aqui que é em carta, tem conto aqui que parece conto infantil, fábula, sabe? Então, assim, é muito legal pra você ver a dimensão do talento da autora e em alguns contos, sabe? Aqui eu acho que, se não me engano, tem 19 contos por aí. E é um livro super curtinho, tem 219 páginas. Perfeito, um dos melhores que eu já li. Todos os contos dela têm alguma mensagem por trás, mesmo que a mensagem pareça óbvia, muitas vezes não é. E eu acho muito interessante justamente por ela ser uma autora latino-americana que a gente não ouve muito por aí. Outro conto que eu li, outro livro de contos que eu li foi Olhos da Água, da Conceição Evaristo. Eu acho que esse livro aqui também é super curtinho, contos super curtos, mas eles todos revolvem sobre a mesma temática, diferentemente de A Fúria, que cada um poderia ser um conto sozinho em um livro só dele. Esse daqui são todos contos que se conversam, sabe? Pela temática, não necessariamente pelos personagens, mas alguns eu interpretei que alguns personagens estão sim interligados. Daí o outro, que é o que eu tô lendo agora, é Lady Susan em Outras Histórias. Aqui tem contos de 5 páginas e tem contos, daí tem histórias de fato, novelas de, sei lá, 70 páginas. Então, tem vários aqui, tem pro gosto de todo mundo. Aqui a gente consegue explorar muito mais. Aqui a gente, como leitor, consegue ver a maestria da Jane Austen, né? Como ela consegue escrever em 80 páginas um conto muito bom, mas que também um conto de 5 páginas é sensacional. Eu não poderia fazer esse vídeo sem comentar dos livros de contos de fadas da Wish. Aqui eu só tenho esses 3 contos de fadas asiáticos, tá na casa do Gui. E aqui são todos os livros de contos de fadas populares, tradicionais. É muito legal. Eu acho que dá pra gente explorar aqui um pouco da cultura de algumas localizações, dá pra gente entender um pouquinho do folclore, e em poucas páginas a gente lê uma história completamente diferente da outra. Um tipo de livro de contos que eu gosto bastante e que eu acho que é muito diferente de todos os outros que eu comentei aqui são livros de contos que complementam histórias, como por exemplo As Crônicas de Morgan. Aqui a gente vê alguns contos que se passam no mundo de The Kiss of Deception. Eu gostei bastante porque ele deu uma complementada nesse livro aqui. E eu acho assim que histórias de fantasia tem uma tendência de fazer isso, né? Publicar depois alguns contos com folclore ou alguns contos com histórias a mais, como se fosse o que aconteceu depois do fim. Eu acho que esse tipo de livros de contos, eles são muito importantes para quem é fã, para quem gostou da história, quem quer se aprofundar mais naquele mundo. E a gente vê muito em livro de fantasia, a gente tem visto também em livros de romance, né? Em algumas séries de romance, quando eles querem contar mais depois, eles fazem livros de conto. Eu sei que tem dos Bridgerton, e eu acho que tem em uma outra série popular de romance, que eu acho que é naquela Off Campus, não sei se é isso que tem, mas eu acho que tem alguma coisa assim também. Nesse mesmo estilo de contos que complementam a história principal. Um livro de contos que eu li ano passado e que eu gostei bastante porque mostrou quanto um autor pode ser bem diversificado na forma como ele conta suas histórias e na forma como ele pensa suas histórias foi esse conto aqui, ó, esse livro de contos, na verdade, do Stephen King, que é Just After Sunset. Foi um livro de contos que eu consegui ler, assim, muito espaçadamente. Ele tem várias histórias de diferentes tamanhos, mas que são muito diferentes uma das outras. Então, assim, a temática que revolve todos os contos é que muitas coisas acontecem depois do pôr do sol. Então, assim, são histórias de terror noturno, sabe? Muito interessante. Um outro livro de contos que tem uma proposta mais diferente das outras, e é um livro, assim, que eu ainda não li todos os contos, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou lendo quando eu tenho vontade, e daí quando eu vi, acabei o livro. Que é Os Americanos. Esse aqui é uma coletânea do Luiz Dounikoff.
não sei, mas ele foi publicado pela editora Edra, e aqui tem alguns dos escritores americanos, quer dizer, estadunidenses, mais proeminentes do século XIX e XX, eu acho que é isso. E aqui tem alguns contos deles, então assim, a gente encontra, por exemplo, aqui uma parte só sobre o Edgar Allan Poe. Daí tem vários contos só do Edgar Allan Poe. Daí aqui tem uma parte do Mark Twain. E aqui tem, sei lá, 8 contos do Mark Twain. Então é assim, sabe? Eles pegam um autor e vão esmiuçando alguns contos deles. Eu não poderia fazer esse vídeo sem falar do melhor livro de contos que eu já li, que é um dos meus livros favoritos. Eu só falo desse livro por aqui, que é História dessa Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. Eu sou apaixonada por esse livro. Ele mudou a forma como eu vejo o mundo, ficção científica, como eu vejo matemática, como eu vejo analogias. Esse livro aqui é sensacional, eu sou apaixonada por ele. É uma coleção de contos de ficção científica que fala sobre a humanidade. No sentido, assim, da onde viemos, para onde vamos, uma questão filosófica que envolve também muitos paralelos com matemática e jogos lógicos. É lindo, é profundo. Não é um livro, sabe, difícil. Eu acho que é um livro que te faz refletir, por isso que ele pode ser difícil. Mas é maravilhoso, eu sou apaixonada por esse livro. Eu não vou cansar de falar desse livro. E agora eu queria falar pra vocês alguns livros, alguns contos que eu quero muito ler, só que eu ainda não li. O primeiro deles é Os Contos da Lígia Fagundes Telles, aquela edição bonitona da Companhia das Letras, porque eu não conheço Lígia Fagundes Telles. Eu acho que quando eu li ela, era um conto no ensino médio, que tinha ali na apostila. Foi o máximo que eu li dela, nunca me aprofundei. E eu quero ler mais, porque eu acredito que ela vai cair muito bem no tipo de livro que eu gosto. Todos os contos da Clarice Lispector também, para conhecer um pouco mais da autora, porque eu acho que eu só li um livro dela e eu acho que eu nem li inteiro, sabe? Foi um trecho também para alguma aula. Eu quero muito, muito, muito A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson, porque caso vocês não saibam, Shirley Jackson é a minha autora favorita, uma das, porque eu tenho várias. E esse livro foi lançado aqui no Brasil recentemente, eu acho que ano passado ou ano retrasado. E é assim, existem pouquíssimas histórias da Shirley Jackson no mundo e eu não li essa, então eu preciso ler, sabe? Não tem muito porquê, é óbvio que eu preciso ler ela. Também quero muito ler, esse aqui é novo, foi lançado recentemente pela Aleph, eu acho que foi lançado no primeiro trimestre desse ano, que é Irmãs da Revolução, antologia de ficção especulativa feminista. Eu acho que é muito legal, de novo, por aquela proposta de ler diversos autores sobre uma mesma temática. Êxtase e Outros Contos, da Catherine Mansfield, foi um livro, uma coletânea, né? Publicada recentemente pela Antofágica. A capa é linda, mas o que me chamou a atenção principalmente foi porque ela é uma autora muito admirada pela Virginia Woolf, pela Clarice Lispector, pela Ana Cristina César, e assim, gente, são autoras gigantes, né? Como não ler quem elas admiram? Contos Inacabados, do Tolkien, também tá na minha lista, justamente porque eu quero me aprofundar mais no mundo, né, da Terra-média. Eu ainda não li Senhor dos Anéis, vai acontecer, mas eu quero, depois de ler Senhor dos Anéis, provavelmente vai ser o próximo livro que eu vou ler. Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, da Samantha Schweblin, é um outro livro que eu quero muito ler. Parece que vai ser um livro meio incômodo, um livro meio de mulheres adultas refletindo sobre a humanidade, que é uma coisa que eu tenho gostado muito. E tem muitos outros contos por aí que eu quero ler, mas eu acho que o principal era isso. Espero que vocês saiam desse vídeo com uma vontade a mais de ler contos. Eu acho que eu demorei muito pra cair nos contos, pra começar a gostar de fato de contos. E agora que eu experimentei, eu não quero mais largar. Então, todos os contos que eu falei aqui pra vocês estão na minha prioridade de compras. E, sabe, é isso. Meu mundo agora se revolve através de contos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aproveitar um pouco dessas indicações que eu passei pra vocês. E, por acaso, se você leu algum desses livros que eu tô interessada, comenta aqui embaixo pra eu saber se vale a pena ou não, qual que eu devo comprar primeiro.
Bom, caso você não é inscrito, por favor, se inscreva. Todos os links dos livros que eu mencionei vão estar aqui embaixo. São vários links, então, por favor, se vocês quiserem comprar algum desses livros, comprem pelo link aqui do canal. Vocês não vão estar pagando nada mais por isso. E eu vou estar sendo beneficiada por uma pequena comissão. Então é isso. Espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!